Fala galera, Anderson Lima na área, vamos falar da semifinal do Barezão, essa semifinal entre Amazonas e Manauara. Semifinal essa em que o Amazonas FC conseguiu garantir sua ida ao final do turno, depois de vencer o Robozão, o Manauara, nos pênaltis. É claro que nesse vídeo também eu vou falar sobre a final do turno entre o Amazonas e o Manaus, mais um pouquinho à frente. E também vou falar sobre um outro tema aqui que me deixou muito pistola, cara. Que foi, aí, enfim, o reconhecimento do erro de arbitragem que acabou eliminando o Amazonas da Copa do Brasil. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Para você que está conhecendo agora o canal do Anderson Lima, não esquece aí de fazer as honras da casa, se inscreve no nosso canal, fortalece o nosso trabalho, fortalece o futebol amazonense para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Também não deixe de deixar o teu comentário aqui no canal para dizer o que você achou dessa classificação do Amazonas, da eliminação do Manauara e qual é o seu palpite para esse jogo entre Amazonas e Manaus, um jogo que vai valer aí vaga na Copa do Brasil do ano que vem e pode valer aí uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D para o Manaus, caso o Manaus evidentemente vença o campeonato, vença esse primeiro turno. E também, claro, né, tem vaga na Copa do Brasil, então tem muita coisa em jogo nessa decisão. Mas antes da gente entrar nessa decisão propriamente dita, eu quero falar um pouquinho desse jogo aqui do Amazonas contra o Manauara, jogo que teve aí em que o Amazonas, a Onça Pintada, venceu por 9-8, né? Teve 9 cobranças de pênalti ali e o Manauara acabou desperdiçando uma única cobrança e acabou sendo eliminado. No caso do Amazonas, a gente sabe, né? É até sempre um pouco difícil falar de uma conquista importante, evidentemente, para o Amazonas, que é chegar nessa final de turno. Porém, o Amazonas, eu já disse isso aqui no canal, e não adianta a gente tentar ler essa informação sempre de uma forma diferente, porque não é. O Amazonas, dado hoje a sua importância no cenário nacional, ele está ali entre os 40 melhores times do Brasil, dado o fato dele estar na Série B, dado o fato dele ter mais capacidade de investimento do que os times que disputam o Campeonato Amazonense e buscam vaga na Série D. Isso também é outro dado inegável. Então, é evidente que sempre se espera que o Amazonas chegue a uma final de turno, quiçá possa ser campeão amazonense. Isso é o que se espera, dado a patente do Amazonas FC. Então, quando o Amazonas passa para uma final de turno, quando ele consegue se classificar na semifinal, é quase um rito protocolar em termos de campeonato amazonense. Infelizmente, torcida, não dá para a gente fugir disso. O estranho seria se o Amazonas não chegasse pelo menos à final de turno. Tanto que eu digo que isso, apesar de não dizer com todas as letras, mas é claro que os próprios dirigentes do Amazonas sabem disso. Sabem tanto que no ano passado, quando o time perdeu o título para o Manaus, o treinador Luizinho Vieira foi demitido logo na sequência. Porque se achassem que não, tudo bem, pode acontecer, evidentemente que o Luizinho teria continuado. Então, sempre faço questão de fazer esse parêntese, porque o Amazonas, ele sim tem que estar à frente dos demais. E aí, dada essa informação de que a gente está falando de um time da Série B, dada a informação da questão do poder financeiro, apesar do Amazonas, como eu tenho dito aqui, ele esteja com algumas dificuldades aí, principalmente em termos de contratação, perdeu o patrocinador do ano passado, mas se você fizer um comparativo entre a realidade do Amazonas para os outros, é claro que ele vai estar bem melhor. E aí, onde eu quero chegar, pessoal? Parabéns ao Amazonas, parabéns por estar na final, mas eu quero pontuar aqui, gente, e não é birra nem nada, é a participação do Manauara até o presente momento. E o quanto o Manauara fez um jogo duro em cima do Amazonas,
o quanto ele dificultou a vida do Amazonas, o quanto ele foi um osso duro para o Amazonas, e isso é um ótimo sinal para as pretensões do Manauara no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. No ano passado, o Manauara já tinha feito uma baita campanha, uma campanha muito boa, e teve um azar danado de cruzar com o Retrô no mata-mata, perdeu para o Retrô, só perdeu para o campeão da divisão. Então, dessa vez, assim, quando a gente olha para o nível do futebol que está jogando o Manauara, sabe, o que ele está apresentando, o nível de dificuldade que ele colocou em cima de um time de Série B. Então, a gente olha para esse time do Manauara e diz assim, olha, tem tudo para vir coisa boa por aí no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, às vezes, no caso do Manauara, perder, como diz, às vezes, eu acho até esquisito quando eu vi essa expressão a primeira vez, mas eu vejo hoje que ela faz sentido, que é, às vezes você perde ganhando. E que perder ganhando foi esse? Sim, você perdeu a vaga para a final, não conseguiu passar pelo Amazonas, mas pelo nível de futebol que apresentou, pelo nível de organização que o Marcelo Vilar está conseguindo imprimir nesse time e principalmente por ver que na classificação geral, até o presente momento, o Manauara está na 2ª posição geral, atrás apenas do Amazonas. Você olha e diz assim, não, esse time ele pode se considerar, sim, vencedor, e não é papo de fracassado não, gente, porque fez um jogo duríssimo, está sendo osso duríssimo nesse campeonato, e a própria posição do time na tabela não me deixa pensar uma coisa diferente. Então, fiquei muito feliz com a posição e com a disposição, o que apresentou o Manauara. Claro que o time gostaria de estar na final, claro que o Manauara quer ser campeão, mais uma coisa de cada vez. E nesse momento, o time está apresentando muita solidez ali para o que ele quer na temporada, que com certeza o grande objetivo do Robozão é subir de divisão. E aí, voltando a falar do Amazonas, né, e novamente parabenizo pela classificação para a final, a gente viu ali os primeiros movimentos do novo treinador, viu mais ou menos, teve uma ideia ali do que pode ser esse time, porém eu nunca gosto de fazer uma análise muito completa logo nos primeiros compromissos, porque a gente sabe que é muito pouco, né? Teve um tempo ínfimo aí para colocar suas ideias em práticas, então a gente vai ver realmente a cara do novo treinador do Amazonas FC nessa equipe, o que ele vai conseguir imprimir nessa equipe, eu creio que isso só nos próximos jogos. Em especial, eu acho que acredito que já dá para a gente ter uma visão um pouquinho melhor nesse jogo contra o Manaus, né? O Manaus que chega na final do turno depois de vencer também nos pênaltis o Parintins. Só que a diferença é que esse jogo, no lugar de ter sido um 0-0, como foi entre Amazonas e Manauara, a gente teve ali um 2-2 em tempo regulamentar, um jogo, como eu já falei aqui no canal, cheio de emoções, mas preocupante para o que diz respeito às expectativas do Manaus para a Série D. Bom, e antes de falar da final do primeiro turno do Campeonato Amazonense entre Amazonas e Manaus, eu quero falar sobre esse parecer que foi divulgado aí pela CBF, reconhecendo o erro de arbitragem que deixou de marcar um pênalti para o Amazonas FC no jogo contra o Rio Branco, né, que não tem nada a ver com o Acre lá, o time do Espírito Santo, mas ficou devidamente constatado, que a arbitragem deixou de marcar um pênalti ali aos 45 minutos do segundo tempo, né, que poderia ter mudado toda a história do jogo, aí, culminando com a vitória, a classificação do Amazonas FC. E aí, cara, eu quero dizer o seguinte, né, sobre esse parecer. Sempre vai ser muito interessante você ver alguém reconhecendo o erro, no caso da CBF aí reconhecendo esse erro da arbitragem, né? O árbitro José Magno Teixeira do Nascimento. Mas eu pergunto o seguinte, CBF, e aí, depois de reconhecer esse erro,
Dá para mandar o Pix, não, de 1,5 milhão que o Amazonas perdeu? Porque assim, um erro desse ferrou com a finança do clube. Sim, o clube poderia ter embolsado aí 1,5 milhão e ido para a próxima fase, podendo avançar de fase, perdeu esse dinheiro. O técnico, que estava no comando, perdeu seu cargo, virou coordenador, mas o fato é, perdeu o cargo. E aí, como é que fica isso tudo? Sabe? Fica sem Pix, treinador perde emprego, e aí vocês mandam aqui um parecer para dizer, poxa, sentimos muito, né? Só faltou isso, sentimos muito, mas conseguimos identificar que realmente teve um erro. E é por isso que eu estou cansado de falar aqui nesse canal o seguinte, cara. Todo o futebol gira em torno hoje, mesmo uma segunda divisão, mesmo uma terceira divisão, gira em torno de gastos astronômicos, porque é um mercado super inflacionado. Salário de jogador bom é caro para chuchu. Manter um time como o Amazonas é caro para cacete. E aí, cara, você tem, sabe, empresas, patrocinadores, uma galera botando uma grana monstra no futebol, sabe, para conseguir ter bons resultados. E aí, cara, você tem, no meio de toda essa galera gastando mó dinheirão, você tem a figura dos árbitros, que são amadores, cara. Sim, porque o cara não vive só de arbitragem. Ele apita jogo no final de semana, às vezes no meio da semana, mas ele tem um outro emprego, ele tem outra coisa para fazer. Então, eu vou insistir nessa tecla, cara, até o último dia, que é o seguinte: a arbitragem precisa ser profissionalizada no Brasil. Não adianta você ter estádio de Copa do Mundo, você ter contratar grandes jogadores, se um dos, sabe, se um de umas figuras mais importantes que a gente tem para que o resultado, para a gente ter um belo resultado do futebol em campo, a figura do árbitro, sabe, o cara que conduz ali as regras, se ele está pensando de repente em o que vai ser de mim amanhã, que horas eu vou ter que chegar, às vezes trabalhar, ter uma rotina estressante de trabalho e ter que treinar já de noite, aquela coisa toda. Enfim, essa loucura. O árbitro, gente, ele tem que ser profissional do apito, sabe? Não é possível que o Brasil, com tudo que se gasta, com os clubes, eles não queiram, às vezes, talvez até por uma questão de dinheiro, não quer gastar ali para ter o árbitro profissionalizado, mas aí o resultado que a gente tem é esse aqui que aconteceu com o Amazonas, o que é muito lamentável e o pior, né? Reconhecer o erro, mas nada volta atrás. Não dá para voltar a partida, não dá para fazer avançar de fase, mas pelo menos a CBF poderia compensar financeiramente o Amazonas de alguma forma. E agora, vamos falar dessa final, né? Dessa grande final entre Amazonas e Manaus. E vocês sabem, final de turno, nunca é demais lembrar, ainda não é a final do campeonato, mas vocês sabem que aqui eu tenho por hábito sempre, aliás, não só aqui no canal, mas ao longo de toda a minha carreira, eu não fico em cima do muro. E eu vou dizer aqui quem que eu acho que vai levar essa taça. E eu vou dizer para vocês, gente, eu acho que aqui não tem muito para onde correr. Pelo que apresentou, pelo time que tem, sabe, apesar de deixar muitas dúvidas para o restante da temporada, para a Série B, como eu já falei isso para vocês, mas eu acredito que o Amazonas tem todas as condições de vencer o Manaus. Ele é, sim, o grande favorito nessa final do primeiro turno. E por que ele é esse favorito? Porque a gente vê aqui, por exemplo, que só na fase de classificação, por exemplo, o Manaus, que liderou o grupo A, ficou com 5 pontos, o Amazonas impôs o dobro desses pontos. E também aquela questão, o grupo da onde o Amazonas vem, o grupo B, é o grupo que está dominando o G4 da classificação geral. Olha, Amazonas, Manauara, Nacional e São Raimundo. Grupo duríssimo, então se destacar nesse grupo aí, eu acho que coloca um peso a mais para o favoritismo do Amazonas. E o Manaus, ele vai correr assim como o franco atirador, sabe? É claro que pode vencer, pode sim, pode vencer. Venceu ano passado, inclusive. E venceu com uma final bem bacana, apesar de ter tido também polêmica de arbitragem, mas o Manaus conseguiu se recuperar no campeonato e venceu o título.
Pode vencer? Pode vencer, mas se você perguntar para mim quem que eu acho que vai levar, eu acho que nesse aspecto vai dar onça pintada. E se acontecer esse resultado, sabe, quem vai ficar muito feliz são os times que estão ainda na briga por uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Por quê? Porque se o Manaus vence o turno, de cara ele morde uma vaga já é dele. Então, no segundo turno, você vai ter ali apenas uma vaga ainda em disputa. Então, com certeza, a galera do Manauara, do Nacional, do São Raimundo, do Parintins e do Princesa estão torcendo aí para que o Amazonas vença esse jogo, para que as duas vagas continuem abertas para a Série D. Será? Mas será mesmo? Eu joguei essa aqui, mas também eu confesso que eu fico me perguntando se realmente é o pensamento da galera, ou se a galera tá pé da vida já com o Amazonas e não quer que o Amazonas vença. Deixa a sua opinião aí, escreve para mim o que vocês acham disso. E é isso, pessoal. Tá chegando o Carnaval, mas a gente volta a falar do Barezão aí depois, nessa grande decisão, que aliás já está marcada para o domingo 9 de março, aí depois do Carnaval. É bom que dá para a galera dar uma relaxada, né, e depois assistir esse jogão. Vai ser no domingo 9 de março, às 17 horas, no Palco dos Sonhos, Arena da Amazônia. Vamos que o futebol não para.